Estamos de volta com o trabalho interior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Tudo bem? Em paz? Em harmonia? Nos colocamos então no estado adequado de consciência, trazendo a nossa presença aqui e agora, fazendo consciência, tomando consciência da nossa respiração. E hoje vamos terminar o capítulo. Não vamos terminar nada, né? A gente só estudou uma parte do capítulo 1, falta bastante. Bom, seguimos aqui com os deuses atômicos, capítulo 1, átomos. Não compreenderemos plenamente a vida até que aprendamos a reconhecer as forças viventes que existem dentro de nós e transplantemos átomos de natureza superior em nosso corpo. Isso é o que eventualmente ajudará a humanidade a converter-se na personificação da justiça. Temos que aprender a reconhecer essas forças viventes dentro de nós, porque como a gente pode falar que a gente está vivendo se a gente nem conhece as forças que fazem com que nós vivamos fisicamente e principalmente espiritualmente? Quais são essas forças no nosso interior que animam a vida? Por isso, alma, ânima, de animal também, ânima é essa força, essa consciência que anima a vida. E transplantemos átomos de natureza superior em nosso corpo. Para que a gente realmente possa ser justo, a gente tem que ter esses átomos da justiça, esses átomos retos, que são esses átomos que nós temos que inalar, absorver e transmutar nesse trabalho interior, nessa yoga, nessa ciência da união. São esses átomos de altíssima voltagem que nos farão voltar a unir com o nosso ser. Nossos centros atômicos são semelhantes às aglomerações estelares do espaço. Cada átomo é uma minúscula inteligência que gira em sua própria esfera. Que legal, né? Cada um dos nossos chakras é como galáxias, sistemas solares do espaço. Cada vez que aspiramos a estados de consciência superiores, unimos-nos aos átomos que nos precederam na evolução, porquanto estes evoluem da mesma forma que nós. Nosso corpo não é outra coisa senão a universidade em que eles entram para colar grau e com isso preparam o caminho que devemos seguir. Olha, essa ideia e esse tema é muito importante. Quando nós elevamos o nosso estado de consciência, quando conseguimos estar aqui e vamos estando aqui cada vez mais e sentimos sentimentos, emoções superiores e vamos compreendendo, vamos abrindo, desvelando esse véu, nós conseguimos assimilar e colocar-nos em contato com átomos que estão mais evoluídos no caminho espiritual. Eles são atraídos à nossa atmosfera. E o nosso corpo é a universidade em que eles entram para colar grau. E ele não está falando isso de uma forma bonita, para que soe bonito. Não, literalmente esse corpo, imagina, você é um universo em miniatura, o seu corpo é a universidade, é o lugar onde esses átomos que estão nessa natureza, nesse planeta, estão indo para estudar as ciências espirituais, a ciência da yoga. Então, lembre-se, quando você foi para a universidade, você tinha que escolher, né, o que eu vou estudar, onde que eu vou estudar. Imagina ir para uma universidade prestigiosa e estudar uma carreira, uma profissão assim super legal, a que você sempre sonhou. Isso é o que esses átomos estão buscando. Esses átomos mais espirituais, eles querem se formar como mestres da vida. Eles querem cumprir esse objetivo de conhecer a Deus, de fazer esse trabalho espiritual, de voltar ao Pai. E eles estão buscando essas universidades. Então nós
os estudantes dessa ciência da yoga, dessa ciência da união, da verdadeira espiritualidade prática, nos convertemos e nós temos que ver-nos como essa universidade. Imagina quantos átomos já estão aí no seu corpo. E será que você é um bom professor? Será que você é uma boa universidade? Você tem as condições físicas para que eles possam estudar? O seu corpo está bem? Eles têm nos laboratórios, eles têm todos os insumos, os materiais necessários? Será que na universidade tem os professores adequados? E quando a gente começa a ver por esse ponto de vista, quando eu comecei a refletir nisso, eu me senti mais responsável pelo meu trabalho interior. E não só por mim como personalidade, né, que não é o caso, como consciência, mas porque dentro de mim, desse corpo, existem outras inteligências que também precisam do meu trabalho, da minha responsabilidade, da minha alimentação, do descanso, da meditação, de tudo isso. E perceber que a gente não está sozinho, que essas forças elas nos ajudam, elas nos impulsionam, porque elas precisam também fazer esse trabalho. E quando elas vão, essas inteligências vão colando o grau, vão se graduando, elas também nos mostram o caminho a seguir. Elas fazem esse trabalho primeiro, esse trabalho interior no nível atômico, e isso é o que vai dando esses insights para que nós também podamos fazer depois. É como que nessa universidade tem que se graduar 1.000, 10.000, 1 milhão de átomos para que a gente possa entender algo, né? Para que a galáxia, para que a universidade inteira possa passar para um nível superior. Diferentes classes de consciências ou de seres dividem a estrutura do homem. Quando o estudante penetra nos planos internos de seu próprio ser, conclui que o mundo físico não é mais que uma ilusão, e que o tempo e o espaço são diferentes quando os observamos dessas divisões internas. Esses planos enviam suas energias para a mente e o estudante finalmente descobrirá que ele mesmo é parte de um vastíssimo plano universal. Bom, existem vários tipos de alunos, tem alguns que estão começando agora a universidade, tem alguns que já estão quase se graduando, são esses diferentes níveis de consciência dos átomos que estão aqui. Eles cumprem papéis diferentes, tem átomos que estão instruindo, talvez são os professores, administrativos e coisas assim. E quando nós penetramos nos planos internos, isso ele vai falar mais adiante, mas realmente é quando as portas do nosso mundo interno, do nosso mundo interior, são abertas para que nós podamos ser recebidos nesses níveis, em meditações, quando nós estamos dormindo, para realmente conhecer esse mundo interior. E se a gente é capaz de fazer isso, a gente vai perceber que o físico, o tempo e o espaço são diferentes nesses níveis. Obviamente isso daqui é uma questão de comprovar, e cada um de nós comprova em maior ou menor grau, de acordo com isso. Então, confesso que tenho um entendimento raso, talvez, sobre isso, mas talvez você possa ter muitas mais experiências que eu. Esses planos enviam suas energias para a mente e o estudante finalmente descobrirá que ele mesmo é parte de um vastíssimo plano universal. Realmente nós somos, assim como aqui os átomos dentro da gente conformam o que nós somos, nós também, você, eu, os buscadores e as pessoas que vivem nesse planeta e em outros, somos parte de um plano maior, somos parte de um organismo maior, de um ser, e nós somos os que estamos colando grau nesse ser. Que entramos nesse ser, nessa galáxia, nesse planeta, onde seja, porque a gente falou, pô, ali eu posso fazer meu trabalho interior. Ali eu posso passar para o seguinte nível espiritual, conscientivo, do caminho que a minha consciência vem fazendo. Ela mesmo, né? Faz isso. Então, se a gente pudesse ver as coisas mais de fora, né? Além do tempo, do espaço, da terceira, da quarta dimensão, nós poderíamos perceber que
tudo é muito mágico, que tudo é muito... tem um significado muito maior do que esse que a gente, quando a gente está aqui metido nesse corpo, com os nossos sentidos limitados, com a nossa consciência dormindo, a gente não pode perceber. Por isso é tão importante as experiências, a dedicação que a gente tem nas nossas práticas de meditação, de despertar da consciência, de estar aqui na nossa disciplina, de estar aqui agora, de se observar, de se conhecer, de se aperfeiçoar, porque isso nos permitirá entrar nesses planos internos e ver as coisas desde outra visão, desde a consciência, e aí sim compreender e mudar a nossa perspectiva de verdade. Aqueles que não perdem tempo e se ocupam do trabalho pela redenção de suas naturezas inferiores entrarão com o tempo em seus próprios domínios e ali encontrarão a paz de Deus, que ultrapassa todo e qualquer entendimento. Estarão além de toda aflição, de toda dor, de qualquer sofrimento em completa harmonia com suas consciências íntimas. Que lindo isso, né? Então não podemos perder tempo. Tempo é o que a gente tem aqui no mundo da matéria para poder fazer um trabalho interior. E não importam as condições da sua vida. Pode acreditar que o que você tem na sua vida agora é o que você precisa. As condições que talvez você gostaria de mudar são os seus professores. E até se você tem uma vida relativamente fácil, ela não deveria ser fácil. Porque se você está fazendo o trabalho interior nessas condições fáceis lá fora, tem coisas, tem egos, tem defeitos psicológicos que estão muito confortáveis. E talvez você esteja perdendo tempo. Então, não há tempo a perder. Temos que nos ocupar do trabalho pela redenção de nossas naturezas inferiores. Essas naturezas dominadas pelo ego, esses instintos, essas emoções, esses pensamentos que não vêm da luz, vêm das trevas, são guiadas pelo inimigo secreto dentro de nós. E se conseguirmos isso, entraremos nos nossos próprios domínios, no reino dos céus, como dizia Jesus, o Cristo. E ali encontraremos a paz de Deus, que não dá para entender, não é a paz que talvez a gente esteja no campo e sinta assim, uma paz muito mais profunda. E quem não gostaria de estar além de toda aflição, toda dor, de qualquer sofrimento, e em harmonia com a consciência? Isso é o resultado do trabalho interior. As pessoas querem sentir isso sem fazer o trabalho, e por isso elas sofrem tanto. Desses reinos internos observarão que na aura da natureza palpitam infinitas inteligências e serão admitidos em mundos cheios de inspiração e de radiante beleza. São criações que enobrecem os espectadores, porquanto ali é onde realmente se revelam as glórias ocultas do planeta e onde os soberanos dos elementais esperam para dar-lhes entrada em seus respectivos reinos. Bom, essas experiências geralmente é no mundo dos sonhos, são em estados de meditação profundas, mas como eu falei em outro vídeo, esse livro já fazem quase 100 anos que foi escrito, e de 100 anos para cá o mundo mudou bastante, a maldade e as trevas estão cada vez mais espessas, mais densas, e isso afasta os céus. Os céus antes estavam mais perto, era mais fácil ter essas experiências, era mais fácil desenvolver os poderes da alma, da consciência e tudo isso. Mas nessa época está cada vez mais difícil, a densidade, a nuvem que cobre a luz está mais espessa. Mas isso não quer dizer que os seus esforços, porque você não tem uma experiência, não estejam dando frutos, ou você desanime com isso. Porque o que mais nos estão provando nesta época do trabalho interior não é a clarividência, não é a recordar as vidas passadas, não é fazer coisas do outro. O mais difícil dessa época é o comportamento reto. É como você vive a sua vida fisicamente. O que está passando pelas suas emoções, pela sua cabeça, enquanto você faz os seus afazeres do dia a dia.
Sua mente está como louca aí, sendo dominada por essa natureza inferior, com os problemas, com os desejos, com as expectativas, com os desgostos, com não sei, qualquer quantidade de coisa, ou está em paz, está em silêncio, está serena, está em oração? O que está na sua emoção? Você está sentindo a gratidão? Você está se sentindo inspirado? Você está se sentindo cheio de energia, de vitalidade, de pelo menos compreensão, serenidade, tranquilidade, harmonia? Ou todo o oposto? Como você está servindo as pessoas, seja para ganhar dinheiro, seja para viver? O que você está dedicando o seu tempo? Então, nessa época, está cada vez mais difícil ter experiências de lá, porque não é o de lá agora que importa tanto. Pode ter certeza que a sua consciência tem muitos poderes e que o seu ser não permite que você use a maioria deles, ou todos eles, porque é muito fácil se perder também nessa época. É muito fácil ir lá para o mundo e pensar que porque eu vejo coisas, porque não sei o que, eu tenho visões, porque eu escuto, porque eu tive um sonho bonito, eu já estou transcendido. Não. A espiritualidade, nessa época, é essa dura realidade do dia a dia. Mas fazê-la desde esse ponto de vista do trabalho interior, porque cada dia mais para as pessoas importa menos o que acontece no seu mundo interior. O que importa para elas é a aparência. O que importa é ganhar no mundo. O que importa é ter dinheiro para pagar as contas e fazer o que eu quiser. Mas isso não vale o preço que muitas pessoas estão pagando. Então, se você tem experiências, excelente, muito bom. Mas se você não tiver, o importante é que você se sente todos os dias para fazer suas práticas, que você se esforce em estar aqui, em viver o momento, em cultivar esse estado de presença com mindfulness, em transmutar sua energia sexual, sua energia de vida, em aspirar, em ajudar. Isso que realmente vai contando os pontos nessa época. E a luz que nós vamos tendo nessa época de Aquário, quando essas trevas são mais escuras, a pouca luz que a gente faz brilha muito. A pouca luz que dá para conseguir nessa época não se consegue em outros lugares tão facilmente. Porque lá simplesmente não tem a maldade necessária para que a gente possa como descer e subir, agarrar impulso, né? Então, são tempos muito interessantes e são tempos de ouro para aproveitar, para fazer o nosso trabalho, para viver em harmonia, fazer o que está no nosso alcance, deixar que Deus, que o ser, que o íntimo, que o Cristo íntimo, o Espírito de cada um de nós faça, ou nos traga o que precisamos. A gente só se concentra em se preparar. Bom, realmente esse livro, lemos uma página hoje e para mim já foi bastante informação. Não seguindo pouco a pouco, o que importa não é quanto a gente lê, quanto a gente estuda, quanto a gente avança na cabeça, é o que a gente consegue extrair disso, dessas informações. Então, veja-se como essa universidade, evalue-se, né? Uma universidade, um governo, como você queira ver, mas a gente gosta, né, de ver como falta lá fora, mas e agora? Que eu sou esse reitor, eu sou essa universidade, esse governo. Os habitantes aqui dentro, os estudantes aqui dentro, têm as condições necessárias? E o que precisam mais para poder fazer? Eles têm o tempo de paz deles, de meditação, de integração com a natureza, de inspiração, de alegria? Algumas reflexões aí, perdão, do livro Os Deuses Atômicos. Seguimos aqui estudando. Deixe nos comentários sua pergunta, reflexão, sugestão, agradecimento que você quiser. Comente,
algo, compartilhe, dê um like e nos vemos numa seguinte aula. Um grande abraço.